O fazendeiro viúvo casou com a filha esquecida que ninguém quis. O final chocou a cidade toda. Joaquim Pereira estava determinado a se casar novamente, mesmo aos 60 anos e sendo viúvo há apenas 2. A notícia se espalhou pela pequena Ribeirão das Pedras como fogo em palha seca, mas não foi isso que chocou os moradores. O que deixou toda a comunidade de boca aberta foi saber que a escolhida era Helena, a jovem ruiva de 28 anos que limpava a igreja todos os dias. A moça órfã que, desde pequena, vivia na caridade alheia, sem sobrenome conhecido, sem família, rejeitada por todos. Aquela que as senhoras da cidade sempre olhavam com pena, misturada com desprezo. Helena secava as mãos no avental quando o padre Antônio lhe deu a notícia. Joaquim havia pedido para falar com ela após a missa de domingo. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas, mas não eram de felicidade. Era medo. Medo do que as pessoas iriam pensar. Medo de não merecer aquilo. Medo de que fosse apenas uma ilusão. Do lado de fora da igreja, as línguas já se soltavam. Dona Conceição, a dona da padaria, balançava a cabeça indignada enquanto conversava com outras senhoras na praça. Isso é uma vergonha. Um homem da idade dele se aproveitar de uma coitada que nem família tem para defendê-la, murmurava, ajustando o lenço na cabeça. Aquela menina não sabe o que está fazendo. Deve estar desesperada por um teto e uma família, completou Dona Mercês, a aposentada que morava ao lado da igreja. Mas o que ninguém esperava era a chegada inesperada de Gabriel Pereira naquela mesma tarde. O filho de Joaquim, um advogado bem-sucedido que havia construído vida na capital, retornava urgentemente a Ribeirão das Pedras após 15 anos longe de casa. A notícia do casamento iminente do pai havia chegado até ele através de uma vizinha preocupada. Gabriel desceu do carro importado em frente à fazenda, com o semblante fechado. Suas roupas finas contrastavam com o ambiente rural que havia deixado para trás quando saiu em busca de oportunidades maiores. Aos 35 anos, bem-sucedido e solteiro, ele não conseguia entender como o pai podia tomar uma decisão tão precipitada. Pai, o que é essa história de casamento? Gabriel entrou na casa sem cerimônia, encontrando Joaquim na cozinha preparando café. Joaquim ergueu os olhos do bule e suspirou. Havia imaginado que essa conversa chegaria mais cedo ou mais tarde. Seu filho sempre foi direto, sem rodeios. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Gabriel, filho, que surpresa boa te ver por aqui. Joaquim tentou suavizar o tom, mas sabia que não adiantaria muito. Não muda de assunto, pai. Toda a cidade está falando que o senhor vai se casar com a Helena da igreja. Aquela menina poderia ser sua neta. Joaquim colocou 2 xícaras na mesa e serviu o café. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma emoção que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Helena é uma boa moça, Gabriel. Trabalhadora, honesta, ela me faz bem. Pai, com todo respeito, o senhor está sendo ingênuo. Essa moça obviamente quer se aproveitar das suas terras. O senhor tem uma fazenda próspera, dinheiro no banco. Ela não tem nada, nem sequer um sobrenome de família. Joaquim bebeu um gole do café e olhou pela janela da cozinha. Podia ver Helena caminhando pela estrada de terra que levava à igreja, carregando sua bolsa simples e o avental usado. Havia algo nela que o tranquilizava, uma presença que preenchia o vazio que sentia desde a partida de Marta, sua falecida esposa. Você não a conhece, Gabriel. Helena tem um coração puro. Ela cuida da igreja como se fosse dela. Ajuda as pessoas sem esperar nada em troca. Pai, escute o que está falando. O senhor está romantizando a situação. Essa menina cresceu na caridade alheia, nunca teve oportunidades. É natural que veja o casamento como uma forma de garantir o futuro. Gabriel se levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha. Estava frustrado, preocupado com o pai, mas também havia algo mais. Uma pontada de ciúme, talvez, por ver que Joaquim estava disposto a dividir a herança da família com uma estranha. Além disso, pai, o que a mãe pensaria? O senhor mal superou o luto e já quer se casar novamente?
Essa pergunta atingiu Joaquim em cheio. Ele parou de mexer o açúcar no café e ficou em silêncio por alguns instantes. Marta havia sido o amor de sua vida, a mãe do seu único filho, a parceira que o ajudou a construir tudo o que tinha. Sua mãe sempre dizia que eu não deveria ficar sozinho se algo acontecesse com ela. Joaquim respondeu baixinho. Ela sabia que eu não sei viver só. Mas isso não significa que o senhor precisa se casar com a primeira pessoa que aparece. Pai, existem mulheres da sua idade, viúvas respeitáveis que poderiam ser companheiras adequadas. Gabriel tinha argumentos lógicos, mas havia algo na determinação do pai que o incomodava. Joaquim não era um homem impulsivo, sempre foi ponderado em suas decisões. Por que dessa vez seria diferente? Naquela tarde, Gabriel decidiu ir até a igreja para conhecer pessoalmente a moça que havia causado tanto rebuliço. Encontrou Helena organizando os bancos após a missa da tarde, seus cabelos ruivos presos em um coque simples, o vestido azul claro que usava todos os dias já desbotado de tanto uso. Você é Helena, certo? Gabriel se aproximou, usando o tom profissional que utilizava com clientes em seu escritório. Helena se virou, assustada. Não costumava receber visitas na igreja, muito menos de homens bem vestidos como aquele. Reconheceu imediatamente a semelhança com Joaquim, principalmente nos olhos castanhos determinados. Sim, senhor. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Sou Gabriel Pereira, filho de Joaquim. Imagino que já tenha ouvido falar de mim. Helena sentiu um frio na barriga. Sabia que essa conversa chegaria mais cedo ou mais tarde. Joaquim havia comentado sobre o filho advogado que morava longe, mas que certamente não aprovaria o relacionamento. Seu pai fala muito do senhor. Deve estar feliz em revê-lo depois de tanto tempo. Gabriel observou Helena com atenção. Ela era bonita, isso ele não podia negar, mas havia algo mais na forma como se expressava. Não parecia a aproveitadora desesperada que ele havia imaginado. Helena, vou ser direto com você. Sei que meu pai quer se casar contigo, mas acho que vocês dois estão cometendo um erro. Por quê? A pergunta saiu mais firme do que Helena esperava. Ela ergueu o queixo, mostrando uma dignidade que surpreendeu Gabriel. Vocês vêm de mundos diferentes. Meu pai é um homem de posses, você não tem nada. A diferença de idade é gritante. Toda a cidade está comentando. Helena sentiu as bochechas corarem, mas não de vergonha. Era indignação. Havia passado a vida inteira sendo julgada por sua origem, por não ter família, por depender da bondade alheia. Seu pai me ama pelo que sou, não pelo que tenho ou deixo de ter. E eu o amo da mesma forma. Ama? Gabriel não conseguiu esconder o ceticismo na voz. Helena, você conhece meu pai há quanto tempo de verdade? Não estou falando de cumprimentar na igreja, mas conhecer mesmo? Helena hesitou. Era verdade que o relacionamento com Joaquim havia se desenvolvido rapidamente. Ela sempre o via na missa de domingo, mas começaram a conversar de fato há apenas alguns meses, quando ele ofereceu carona em um dia de chuva. Às vezes não precisamos de anos para reconhecer uma alma boa, ela respondeu, mas Gabriel notou a insegurança em sua voz. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Você sabe alguma coisa sobre sua família, seus pais? A pergunta atingiu Helena como um tapa. Era o assunto que mais a machucava, a ferida que nunca cicatrizava completamente. Ela havia crescido ouvindo que foi abandonada ainda bebê, deixada na porta da igreja pelos próprios pais. Não vejo como isso tem relação com seu pai e comigo. Tem sim. Meu pai é um homem sentimental, que se apega facilmente às pessoas, principalmente a pessoas que precisam de ajuda. Tenho medo que ele esteja confundindo pena com amor. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel havia tocado em seu maior temor. E se Joaquim realmente só sentia pena dela? E se ela estava se iludindo? Seu pai nunca demonstrou pena de mim, ela disse, mas a voz estava menos firme. Helena, vou te contar algo que talvez não saiba. Minha mãe, Marta, também era órfã. Meu pai a encontrou em uma situação difícil e se casou com ela. Tenho medo que ele esteja tentando repetir a mesma história. Essa revelação abalou Helena profundamente. Joaquim nunca havia mencionado que Marta também era órfã.
Será que ela realmente era apenas uma substituição para a esposa falecida? Sua mãe era órfã? Ela perguntou baixinho. Era. E meu pai sempre se culpou por não ter conseguido dar a ela a família que ela nunca teve. Quando ela partiu, ele ficou destruído. Acho que está tentando salvar você do mesmo destino que ela teve. Gabriel viu que suas palavras haviam causado o efeito desejado. Helena estava visivelmente abalada, questionando-se. Talvez conseguisse fazê-la desistir do casamento sem criar uma inimizade direta com o pai. Pense bem, Helena. Você quer se casar com alguém por amor ou por gratidão? E mais importante, quer ser amada por quem você é ou por quem lembra meu pai? Helena não conseguiu responder. As dúvidas que já existiam em seu coração se multiplicaram. Saiu da igreja sem se despedir de Gabriel. Precisava ficar sozinha para pensar. Naquela noite, Joaquim procurou Helena em sua pequena casa nos fundos do terreno da igreja. A encontrou sentada na varanda, olhando as estrelas, com o semblante entristecido. Helena, querida, você está bem? Soube que Gabriel veio falar contigo hoje. Joaquim, ela olhou para ele com os olhos marejados. Preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja sincero comigo. Claro, minha filha. Pode perguntar qualquer coisa. Sua primeira esposa também era órfã? Joaquim se sentou ao lado dela no pequeno banco de madeira. Não esperava essa pergunta, mas percebeu imediatamente de onde ela vinha. Era sim, Helena. Marta não teve família desde muito nova. E você se casou com ela por pena? Joaquim segurou as mãos de Helena entre as suas. Elas estavam frias e tremiam levemente. Helena, olhe para mim, ele disse suavemente. Eu amei Marta com toda a intensidade que um homem pode amar uma mulher. Nos conhecemos quando ela tinha 25 anos e eu 30. Ela trabalhava como costureira na cidade e sustentava uma tia doente. Era a mulher mais forte e determinada que conheci. Mas você a viu pela primeira vez em uma situação difícil? Vi. Ela estava sendo despejada da casa onde morava com a tia porque não conseguiam pagar o aluguel. Ofereci ajuda e foi assim que começamos a nos conhecer. Helena baixou a cabeça. As semelhanças eram inegáveis. Ela também havia conhecido Joaquim em uma situação de vulnerabilidade, quando precisou de carona em um dia de tempestade. Joaquim, como você pode ter certeza de que não está confundindo os sentimentos? Talvez você esteja vendo Marta em mim. Joaquim ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Helena, posso estar sendo parcial, mas vou te contar algo que nunca contei para ninguém, nem para Gabriel. Há alguns meses, antes mesmo de começarmos a conversar, eu sonhei com você. Sonhou comigo? Sim, foi um sonho muito vívido. Você estava na cozinha da fazenda, preparando o almoço e cantarolando. Quando acordei, senti uma paz que não sentia desde que Marta partiu. Na época, achei que fosse saudade da minha esposa, mas agora entendo que era um sinal. Helena não sabia se ficava tocada ou preocupada com essa revelação. Sonhos podiam ser interpretados de muitas formas. Joaquim, e se seu filho estiver certo? E se eu realmente estou sendo ingênua ao aceitar me casar contigo? Helena. Joaquim se virou para olhá-la de frente. Eu vou te fazer uma proposta. Que tal conhecermos melhor um ao outro antes de tomarmos essa decisão? Podemos adiar o casamento por alguns meses. A proposta de Joaquim trouxe alívio e decepção ao mesmo tempo para Helena. Alívio porque ganharia tempo para ter certeza de seus sentimentos. Decepção porque uma parte dela havia se empolgado com a ideia de finalmente ter uma família. Você tem certeza? As pessoas já estão falando tanto. Deixe as pessoas falarem, Helena. O importante é que nós tenhamos certeza do que estamos fazendo. Gabriel observava da janela de seu antigo quarto a conversa entre o pai e Helena na varanda da casa dela. Não conseguia ouvir o que estavam falando, mas notou que ambos pareciam mais tranquilos ao final da conversa. No dia seguinte, Gabriel decidiu investigar mais sobre o passado de Helena. Como advogado, tinha acesso a registros públicos e sabia como rastrear informações.
Foi até o cartório da cidade e pediu para consultar os arquivos de registros antigos. Dona Eulália, a escrivã que trabalhava no cartório há mais de 40 anos, o recebeu com curiosidade. Conhecia Gabriel desde pequeno, antes dele partir para estudar na capital. Gabriel Pereira, que bom te ver de volta. Soube que seu pai vai se casar novamente. É justamente sobre isso que vim, Dona Eulália. Queria saber se a senhora tem alguma informação sobre os registros da Helena. Ah, a menina órfã da igreja? Coitadinha, nunca teve sorte na vida. Mas é uma moça trabalhadora, tenho que reconhecer. A senhora se lembra de quando ela chegou aqui? Como foi registrada? Dona Eulália colocou os óculos e começou a pensar. Helena era uma presença constante na cidade há tanto tempo que parecia ter sempre estado ali. Olha, Gabriel, isso foi há mais de 20 anos. Ela era bem pequena quando apareceu por aqui. Quem cuidou dos papéis foi Dona Sebastiana, que era a governanta da fazenda do seu pai na época. Dona Sebastiana? Gabriel se lembrou vagamente da mulher que trabalhava em sua casa quando ele era criança. O que ela tem a ver com Helena? Foi ela quem trouxe a menina para cá. Disse que havia encontrado abandonada e queria registrá-la para poder cuidar dela oficialmente. Essa informação despertou a curiosidade de Gabriel. Por que a governanta de sua família havia se envolvido com uma criança abandonada? A senhora ainda tem os registros daquela época? Tenho sim, mas estão nos arquivos antigos. Vou ter que procurar com cuidado. Enquanto Dona Eulália vasculhava os arquivos empoeirados, Gabriel se lembrava de Dona Sebastiana. Era uma mulher séria, dedicada, que havia cuidado dele e da casa durante muitos anos antes de se aposentar e partir para morar com parentes em outra cidade. Aqui está. Dona Eulália voltou com uma pasta amarelada pelo tempo. Registro de Helena, sem sobrenome, encontrada em situação de abandono sob cuidados de Sebastiana Oliveira. Gabriel leu o documento com atenção. Havia algo estranho. A data do registro era de 28 anos atrás, o que batia com a idade de Helena, mas o local onde foi encontrada estava em branco. Dona Eulália, por que não tem o local onde ela foi encontrada? Isso é estranho mesmo. Dona Sebastiana sempre foi muito detalhista com papelada. Deve ter tido algum motivo para não colocar. Gabriel saiu do cartório com mais dúvidas do que respostas. Precisava encontrar Dona Sebastiana e conversar com ela pessoalmente. Pelo que se lembrava, ela havia se mudado para uma cidade vizinha após se aposentar. Passou o resto da tarde tentando localizar a antiga governanta. Através de contatos em sua profissão, conseguiu o endereço atual dela. Sebastiana Oliveira, agora com mais de 70 anos, morava em Águas Claras, uma cidade a 2 horas de distância. Gabriel decidiu fazer a viagem no dia seguinte, mas antes queria conversar novamente com o pai. Encontrou Joaquim no final da tarde, cuidando do gado no pasto. Pai, preciso te perguntar sobre Dona Sebastiana. Joaquim parou o que estava fazendo e olhou para o filho com surpresa. Sebastiana, por que quer saber sobre ela? Descobri que foi ela quem trouxe Helena para a cidade quando era criança. Registrou ela como órfã abandonada. O rosto de Joaquim se transformou. Gabriel notou que o pai ficou tenso, quase nervoso. Onde você descobriu isso? No cartório. Pai, o senhor sabia dessa ligação entre Dona Sebastiana e Helena? Joaquim guardou as ferramentas que estava usando para consertar a cerca e começou a caminhar de volta para casa, sem responder imediatamente. Pai? Gabriel. Joaquim parou e se virou para o filho. Há coisas do passado que são melhor deixadas quietas. Que tipo de coisas? Pai, se Helena tem alguma ligação com nossa família, eu preciso saber. O senhor também precisa saber antes de se casar com ela. Joaquim suspirou profundamente. Sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Havia guardado alguns segredos por tanto tempo que quase conseguia fingir que não existiam. Sebastiana era mais do que uma governanta para nossa família, Gabriel. Ela era como uma irmã para sua mãe. Quando sua mãe ficou grávida pela segunda vez... Segunda vez, Gabriel interrompeu. Que segunda vez? Eu não tenho irmãos. Joaquim percebeu que havia dito mais do que pretendia. Olhou para o filho
e viu a confusão em seus olhos. Gabriel, senta aqui comigo. Ele apontou para um tronco de árvore caído que servia de banco improvisado. Pai, que história é essa de segunda gravidez da mãe? Joaquim passou as mãos pelo rosto, como se tentasse decidir por onde começar uma história que havia guardado por tantos anos. Sua mãe engravidou quando você tinha 5 anos. Estávamos muito felizes. Queríamos dar um irmãozinho para você. E o que aconteceu? Sua mãe teve complicações no parto. O bebê sobreviveu, mas ela ficou muito debilitada. Os médicos disseram que ela poderia não resistir. Gabriel sentia o coração acelerado. Estava descobrindo que teve um irmão que nunca soube que existiu. E onde está esse irmão agora? Gabriel, Joaquim olhou diretamente nos olhos do filho. Nós perdemos contato com ele há muitos anos. Como assim perderam contato? Pai, estou confuso. O senhor está me dizendo que tem um irmão vivo que não sei onde está? É mais complicado do que isso, filho. Quando sua mãe se recuperou do parto, ela estava muito frágil psicologicamente. Não conseguia cuidar do bebê. Tinha medo de machucá-lo, de não ser uma boa mãe. Gabriel tentava processar todas essas informações. Sua infância havia sido tranquila, sem traumas ou memórias de um irmão bebê em casa. O que vocês fizeram? Sebastiana se ofereceu para cuidar do bebê até que sua mãe se recuperasse completamente. Era para ser temporário, só até ela ficar melhor. Mas não ficou temporário. Sua mãe nunca se recuperou totalmente, Gabriel. Ela desenvolveu uma tristeza profunda que a acompanhou pelo resto da vida. Sempre que via o bebê, lembrava do sofrimento do parto e entrava em desespero. Gabriel começava a entender o que havia acontecido, mas ainda não conseguia aceitar. Vocês deram meu irmão para Dona Sebastiana criar? Não foi assim tão simples. Sebastiana amava aquele bebê como se fosse seu próprio filho, e o bebê se apegou a ela também. Quando tentamos trazê-lo de volta para casa, ele chorava sem parar, não conseguia se adaptar. E vocês simplesmente desistiram? Gabriel, você não entende como foi difícil para nós. Sua mãe entrava em crise toda vez que o bebê chorava. Eu estava dividido entre cuidar dela e tentar ser pai de 2 crianças. Gabriel se levantou do tronco, indignado com o que estava ouvindo. Pai, o senhor abandonou meu irmão. Não foi abandono. Joaquim também se levantou defensivo. Sebastiana era da família. Ele estava sendo bem cuidado, amado. Mas não por seus pais verdadeiros. Pai, como vocês puderam fazer isso? Gabriel, você estava com 5 anos na época. Precisávamos proteger você também. Sua mãe não conseguia nem cuidar de si mesma, quanto mais de 2 crianças. Gabriel caminhava de um lado para outro, tentando processar tudo. De repente, uma possibilidade terrível cruzou sua mente. Pai. Ele parou de caminhar e olhou diretamente para Joaquim. Esse bebê era menino ou menina? Era uma menina. O mundo de Gabriel desabou. Ele olhou para o pai com uma mistura de horror e incredulidade. Helena? Helena é minha irmã? Joaquim baixou a cabeça, confirmando os piores temores do filho. Pai, o senhor está planejando se casar com minha irmã. Gabriel, eu não tinha certeza. Foram tantos anos. Ela era só um bebê quando Sebastiana a levou embora. Quando comecei a ter sentimentos por Helena, achei que fosse coincidência. Coincidência? Pai, olhe para ela direito. Ela tem os mesmos olhos da mãe, a mesma cor de cabelo que eu tinha quando criança. Gabriel estava em estado de choque. Tudo fazia sentido agora. A forma como o pai se sentia atraído por Helena, a naturalidade com que ela circulava perto da fazenda, até mesmo o sonho que Joaquim havia mencionado. Gabriel, você precisa entender que eu tentei esquecer. Depois que Sebastiana partiu com ela, tentamos seguir em frente. Sua mãe nunca mais falou sobre o assunto. E quando Helena voltou para a cidade, o senhor não reconheceu? Ela voltou como uma jovem adulta, Gabriel. Tinha crescido, mudado. E Sebastiana nunca mais entrou em contato conosco. Assumimos que elas haviam começado uma vida nova em outro lugar. Gabriel se sentou novamente no tronco, colocando a cabeça entre as mãos. Estava tentando entender como o pai havia chegado ao ponto de querer se casar com a própria filha. Pai, Helena sabe de alguma coisa sobre isso? Não.
Sebastiana deve ter contado alguma história para ela sobre sua origem. E o senhor ia se casar com ela sem contar a verdade? Eu estava confuso, Gabriel. Fuso. Uma parte de mim sabia que havia algo familiar nela, mas outra parte queria acreditar que fossem só coincidências. Gabriel ergueu a cabeça e olhou para o pai com uma mistura de raiva e tristeza. Pai, o senhor quase cometeu um erro terrível. Helena é nossa família, ela é minha irmã. Eu sei, filho. Por isso preciso contar a verdade para ela antes que seja tarde demais. Como o senhor vai explicar isso para ela? Que foi abandonada pelos próprios pais porque a mãe não conseguiu cuidar dela. Joaquim percebeu o tamanho da dor que essa revelação causaria em Helena. Ela havia crescido acreditando que seus pais não a quiseram, quando na verdade foram circunstâncias trágicas que a separaram da família. Vou ter que encontrar uma forma, Gabriel. Ela merece saber a verdade. E Dona Sebastiana, ela precisa explicar por que nunca contou nada para Helena sobre sua verdadeira origem. Sebastiana deve ter tido seus motivos. Talvez quisesse proteger Helena do sofrimento. Gabriel se levantou determinado. Pai, vou viajar amanhã para conversar com Dona Sebastiana. Preciso entender toda essa história antes de decidirmos como contar para Helena. Gabriel, filho, tenha cuidado com o que vai falar para ela. Sebastiana já está idosa, e carregar esse segredo por tantos anos deve ter sido pesado para ela também. Naquela noite, nem Gabriel nem Joaquim conseguiram dormir. Cada um estava lidando com suas próprias culpas e preocupações sobre como Helena reagiria à verdade. Helena, por sua vez, também passou a noite insone, mas por motivos diferentes. As palavras de Gabriel sobre ser amada por quem era ou por quem representava ecoavam em sua mente. Ela havia decidido conversar com Joaquim no dia seguinte para desfazer o noivado. Na manhã seguinte, Gabriel partiu cedo para Águas Claras. A viagem de 2 horas pareceu durar uma eternidade. Ele ensaiava mentalmente como abordaria Dona Sebastiana, como faria as perguntas certas para obter as respostas que precisava. Encontrou a casa de Sebastiana em um bairro simples da cidade. Era uma casa pequena, bem cuidada, com um jardim florido na frente. Quando ela abriu a porta, Gabriel quase não a reconheceu. Os anos haviam tornado seus cabelos completamente brancos e adicionado rugas ao rosto gentil que ele lembrava da infância. Gabriel? Ela perguntou surpresa. Meu Deus, como você cresceu! Entre, querido, entre. A casa de Sebastiana era simples, mas aconchegante. Havia fotos espalhadas pela sala. E Gabriel notou que algumas pareciam muito antigas. Ela serviu café e se sentou diante dele com um sorriso nostálgico. Como está seu pai? E sua mãe? Ah, me desculpe, filho. Soube que Dona Marta nos deixou há 2 anos. Sinto muito. Obrigado, Dona Sebastiana. Na verdade, foi sobre isso que vim conversar com a senhora. Sebastiana ergueu uma sobrancelha intrigada. Sobre sua mãe? Não exatamente. Sobre minha irmã. O sorriso de Sebastiana desapareceu instantaneamente. Gabriel viu em seus olhos que ela sabia exatamente do que ele estava falando. Gabriel, o que você sabe? Sei que meus pais tiveram uma filha quando eu tinha 5 anos. Sei que a senhora se ofereceu para cuidar dela. E sei que essa menina é Helena, a moça que trabalha na igreja de Ribeirão das Pedras. Sebastiana se levantou da cadeira e caminhou até a janela, dando as costas para Gabriel. Ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse decidindo por onde começar uma história que havia guardado por décadas. Eu sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde, ela disse finalmente. Dona Sebastiana, preciso entender tudo o que aconteceu. Meu pai está planejando se casar com Helena, mas agora descobrimos que ela é minha irmã. Sebastiana se virou bruscamente. Se casar? Joaquim quer se casar com Helena? A senhora não sabia? Não. Depois que trouxe Helena para longe da fazenda, cortei contato com sua família. Achei que seria melhor para todos. Gabriel percebeu que Sebastiana estava tão chocada quanto ele havia ficado. Dona Sebastiana, me conte toda a história. Preciso entender o que realmente aconteceu. Sebastiana voltou a se sentar, mas agora parecia mais velha, mais frágil. Gabriel, sua mãe sofreu muito no parto da Helena.
Foram horas de sofrimento e ela quase perdeu a vida. Quando Helena nasceu, Marta entrou em um estado de tristeza muito profundo. Meu pai me contou isso. Mas o que seu pai não sabe é que Marta me confessou algo terrível. Ela disse que cada vez que olhava para Helena, lembrava da dor, do medo da partida. Chegou a me dizer que tinha medo de machucar o bebê. Gabriel sentia um aperto no peito ao imaginar o sofrimento da mãe. Foi então que a senhora se ofereceu para cuidar dela? Sim. Inicialmente era para ser apenas temporário, mas os dias se passaram, as semanas, e Marta não melhorava. Helena estava se desenvolvendo bem sob meus cuidados, e eu me apeguei muito a ela. E quando decidiram que seria definitivo? Nunca foi uma decisão clara, Gabriel. Simplesmente as semanas se transformaram em meses, e os meses em anos. Marta ficava mais tranquila quando Helena não estava por perto, e seu pai se concentrava em cuidar de vocês dois. Gabriel tentava imaginar como deve ter sido difícil para todos os envolvidos. Por que a senhora nunca contou a verdade para Helena sobre sua origem? Sebastiana suspirou profundamente. No início, pensei que ela era muito nova para entender. Depois, quando cresceu, pensei que seria cruel contar que foi rejeitada pela própria mãe. Inventei a história de que foi abandonada por pais desconhecidos. Mas a senhora nunca pensou que um dia ela poderia querer conhecer sua família verdadeira? Pensei sim, mas também pensei que seria melhor para ela construir sua própria vida, longe daquele ambiente de tristeza que tinha se formado na fazenda. Gabriel se levantou e começou a andar pela sala de Sebastiana, tentando processar tudo. Dona Sebastiana, Helena cresceu se achando órfã, rejeitada. A senhora não acha que ela tinha direito de saber a verdade? Gabriel, você não entende como foi difícil para mim também. Criei Helena como se fosse minha própria filha. Amei ela, cuidei dela, eduquei ela. Contar a verdade seria como entregar uma filha para uma família que não conseguiu cuidar dela quando era bebê. Gabriel parou de andar e olhou diretamente para Sebastiana. Mas agora ela está de volta à cidade natal, próxima ao pai biológico, e quase se casou com ele sem saber que são pai e filha. A senhora não acha que isso é pior do que qualquer verdade que pudesse ter contado? Sebastiana colocou as mãos no rosto, claramente angustiada. Eu não sabia que eles tinham se encontrado. Quando Helena decidiu voltar para Ribeirão das Pedras há alguns anos, tentei dissuadi-la. Disse que era melhor começar uma vida nova em outro lugar. Por que ela voltou? Ela sempre sentiu uma ligação com aquela cidade, Gabriel. Dizia que sentia como se fosse seu lugar no mundo. Eu sabia que era perigoso, mas ela já era adulta. Não podia impedi-la. Gabriel se sentou novamente, tentando pensar na melhor forma de resolver toda essa situação. Dona Sebastiana, preciso levar a senhora de volta para Ribeirão das Pedras. Helena precisa saber a verdade, e também meu pai. Todos nós precisamos conversar juntos. Gabriel, eu não sei se tenho coragem de encarar Joaquim depois de tantos anos. E Helena, ela pode me odiar por ter mentido para ela durante toda a sua vida. A senhora fez o que achou melhor na época, mas agora precisamos consertar essa situação antes que se torne um desastre ainda maior. Sebastiana ficou em silêncio por alguns minutos, pesando a decisão. Está bem, Gabriel. Vou com você. Helena merece saber a verdade, mesmo que isso signifique perdê-la. Gabriel passou o resto da manhã ajudando Sebastiana a arrumar algumas roupas para a viagem. Ela decidiu ir no mesmo dia, antes que perdesse a coragem. Durante a viagem de volta, Sebastiana contou mais detalhes sobre a criação de Helena. Como ela era uma criança alegre e inteligente, como sempre perguntava sobre seus pais verdadeiros, como Sebastiana inventava histórias para protegê-la da dura realidade. Ela sempre foi uma menina especial, Gabriel. Tinha uma bondade natural, uma vontade de ajudar as pessoas. Mesmo sem saber sua verdadeira origem, herdou o bom coração da família. A senhora acha que ela vai perdoar a todos nós quando souber a verdade? Helena tem um coração generoso. Pode ficar magoada inicialmente, mas tenho certeza de que vai entender que todos fizeram o que acharam melhor. Quando chegaram a Ribeirão das Pedras, Gabriel levou Sebastiana diretamente para a fazenda.
Joaquim estava no quintal, consertando uma cerca, quando viu o carro se aproximar. O reencontro entre Joaquim e Sebastiana foi emocionante. Ambos haviam envelhecido, carregado o peso daquela separação durante todos esses anos. Sebastiana chorou ao ver Joaquim, e ele a abraçou como se fosse uma irmã que há muito tempo não via. Sebastiana, como você está? Senti sua falta todos esses anos. Eu também senti sua falta, Joaquim. E de Marta, sinto muito por não ter estado presente quando ela nos deixou. Gabriel permitiu que eles conversassem um pouco antes de abordar o assunto principal. Pai, Dona Sebastiana veio aqui para conversarmos todos juntos sobre Helena. Precisamos chamá-la também. Joaquim assentiu, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Foi até a casa de Helena e a convidou para ir até a fazenda, dizendo que havia uma pessoa especial que queria vê-la. Helena aceitou o convite, imaginando que poderia ser algum parente distante de Joaquim. Não fazia ideia do que a esperava. Quando Helena entrou na sala da fazenda e viu Sebastiana, suas pernas quase faltaram. A mulher que havia criado como mãe estava ali, mais velha, mais frágil, mas era inequivocamente ela. Dona Sebastiana? Helena correu para abraçar a mulher que considerava sua mãe. O que a senhora está fazendo aqui? Vim conversar contigo, minha filha. Temos muita coisa para conversar. Gabriel, Joaquim, Helena e Sebastiana se sentaram na sala. O silêncio era pesado, todos sabendo que o que seria dito mudaria tudo para sempre. Helena, Sebastiana começou segurando as mãos da jovem. Há algo que preciso te contar sobre sua origem, algo que deveria ter contado há muito tempo. Helena sentiu o coração acelerar. Toda sua vida havia se perguntado sobre seus pais verdadeiros. Minha filha, você não foi abandonada por pais desconhecidos como sempre te contei. Como assim? Seus pais são Joaquim e Marta. Gabriel é seu irmão. Helena olhou para todos na sala, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Joaquim era seu pai? Gabriel era seu irmão? Ela havia se apaixonado pelo próprio pai? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Isso não pode ser verdade. Helena se levantou, caminhando de um lado para outro. Vocês estão inventando isso para me afastar de Joaquim. Helena, é verdade sim, Sebastiana disse suavemente. Você nasceu nesta fazenda, nesta casa. Eu ajudei no seu parto. Então por que fui criada por vocês e não pelos meus pais verdadeiros? Joaquim se levantou e tentou se aproximar de Helena, mas ela recuou. Helena, filha, sua mãe ficou muito doente após seu nascimento. Ela não conseguia cuidar de você. Então vocês simplesmente me deram para outra pessoa? Helena estava com os olhos cheios de lágrimas. Vocês não me queriam? Não foi assim, Helena. Gabriel interveio. Nossa mãe teve complicações sérias no parto. Ela desenvolveu uma tristeza profunda e não conseguia lidar com a situação. E vocês acharam que a solução era me entregar para outra pessoa criar? Sebastiana se levantou e tentou abraçar Helena, mas ela se afastou. Minha filha, foi a única forma que encontramos para proteger você. Marta estava em um estado muito frágil, tinha medo de machucá-la. Mentira! Helena gritou. Vocês simplesmente não me quiseram. E agora inventam essa história porque descobriram que Joaquim ia se casar comigo. O grito de Helena ecoou pela casa. Ela estava sentindo uma dor que jamais imaginou que pudesse existir. Descobrir que tinha uma família, mas que essa família a havia rejeitado, era pior do que acreditar que foi abandonada por estranhos. Helena, por favor, me escute. Joaquim se aproximou novamente. Eu sempre te amei como filha. Quando Sebastiana levou você embora, meu coração se partiu, mas achei que seria melhor para você. Melhor para mim? Helena riu amargamente. Crescer pensando que era órfã, sendo rejeitada por toda a cidade, vivendo da caridade alheia, era melhor para mim? Filha, você cresceu amada por mim. Sebastiana disse. Eu te criei com todo o amor que uma mãe pode dar. Mas a senhora me mentiu durante toda a minha vida. Me disse que meus pais me abandonaram. Helena. Gabriel se aproximou cautelosamente. Todos nós cometemos erros.
Éramos jovens, não sabíamos como lidar com a situação. Erros. Helena olhou para Gabriel com incredulidade. Vocês destruíram minha vida e agora querem que eu entenda e perdoe? Helena correu para a porta, mas Joaquim a seguiu. Helena, filha, por favor, não vá embora assim. Podemos conversar e encontrar uma forma de reconstruir nossa família. Família? Helena se virou com os olhos vermelhos de chorar. Que família, Joaquim? Vocês me abandonaram quando eu era bebê. Não podem simplesmente decidir que querem ter uma família agora. Helena, você é minha filha. Sempre foi e sempre será. Não, eu não sou filha de ninguém. Cresci sozinha, me virei sozinha. Não preciso de vocês agora. Helena saiu da fazenda correndo, deixando os 3 adultos em silêncio. Joaquim se sentou na varanda, colocando a cabeça entre as mãos. Gabriel se sentou ao lado do pai, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela tem razão em estar com raiva, Gabriel disse baixinho. Tem sim, Joaquim concordou. Falhamos com ela desde o início. Sebastiana saiu da casa e se juntou a eles na varanda. Joaquim, Helena precisa de tempo para digerir tudo isso. Ela está magoada, confusa. É natural. Sebastiana, você acha que um dia ela vai conseguir nos perdoar? Ela é uma moça de bom coração, Joaquim. Pode demorar, mas acredito que sim. Helena correu até sua pequena casa atrás da igreja e se trancou no quarto. Chorou como nunca havia chorado na vida. Toda a sua existência havia sido baseada em uma mentira. As pessoas que ela mais amava no mundo haviam mentido para ela. Mas o que mais a machucava era saber que Joaquim era seu pai. Ela havia se apaixonado pelo próprio pai, e isso a fazia sentir nojo de si mesma. Como pôde confundir amor filial com amor romântico? Durante 3 dias, Helena não saiu de casa. Não foi limpar a igreja, não falou com ninguém. As pessoas da cidade começaram a se preocupar, pois nunca a haviam visto faltar ao trabalho. Joaquim ia até a casa dela todos os dias, mas ela não abria a porta. Gabriel também tentou conversar com ela, sem sucesso. Sebastiana era a única que ela recebia, mas mesmo assim, as conversas eram tensas e breves. Helena, minha filha, você precisa comer alguma coisa. Sebastiana tentava convencê-la. Não tenho fome. E precisa sair de casa. Não pode ficar se punindo assim. Por que não posso? Passei a vida inteira me punindo por não ter família e agora descubro que tenho uma família que me rejeitou. Qual é a diferença? Sebastiana se sentou na cama ao lado de Helena. A diferença é que agora você pode ter a família que sempre quis. Joaquim e Gabriel querem fazer parte da sua vida. Agora querem. Onde eles estavam quando eu precisei deles? Helena, você era um bebê. Não podíamos perguntar o que você queria na época. Mas podiam ter me procurado quando cresci. Vocês sabiam onde eu estava. Sebastiana não soube o que responder. Helena estava certa em muitos pontos. No 4º dia, Helena finalmente saiu de casa. Mas ao invés de ir para a igreja, caminhou até a fazenda. Precisava conversar com Joaquim e esclarecer algumas coisas. Encontrou-o no estábulo, cuidando dos cavalos. Quando Joaquim a viu, largou o que estava fazendo e foi ao seu encontro. Helena, filha, que bom que você veio. Joaquim, ela disse formalmente. Preciso conversar com o senhor. Claro, vamos até a casa. Não, aqui está bom. Helena respirou fundo antes de começar. Preciso saber uma coisa. O senhor sabia quem eu era quando começamos a nos relacionar? Helena, eu suspeitava de alguma coisa, mas não tinha certeza. Suspeitava? Como assim? Você tem traços muito parecidos com sua mãe, e há algo em você que sempre me pareceu familiar. Helena sentiu uma mistura de alívio e raiva. Pelo menos, Joaquim não havia conscientemente tentado se casar com a própria filha. Por que o senhor não investigou? Por que não tentou descobrir se eu realmente era sua filha? Joaquim suspirou, encostando-se na cerca do estábulo. Helena, eu tentei esquecer que tive outra filha. Foi a única forma que encontrei de lidar com a culpa de ter permitido que você fosse embora. E agora, o que o senhor quer de mim? Quero ser seu pai, Helena. Quero compensar todos esses anos perdidos. Helena riu amargamente. O senhor acha que é assim tão simples?
Que depois de 28 anos podem simplesmente decidir ser minha família. Sei que não é simples, filha, mas podemos tentar. Joaquim. Helena olhou diretamente nos olhos dele. O senhor disse que me amava. Que tipo de amor era esse? A pergunta pegou Joaquim desprevenido. Ele havia refletido muito sobre isso nos últimos dias. Helena, eu acho que confundiu o amor paternal com outro tipo de sentimento. Quando a vi novamente, depois de todos esses anos, meu coração se encheu de uma ternura que interpretei erroneamente. O senhor tem certeza disso? Tenho. Agora que sei que você é minha filha, entendo que sempre foi amor de pai. Amor de um pai que sentia saudades de uma filha que nunca pôde criar. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras de Joaquim. E Gabriel, como ele está lidando com tudo isso? Ele está tentando entender também. Gabriel sempre quis ter irmãos. Acho que, no fundo, ele está feliz em descobrir que tem uma irmã. Mesmo uma irmã que quase se casou com o próprio pai? Helena, nenhum de nós sabia a verdade na época. Você não tem culpa de nada. Helena se virou para ir embora, mas parou antes de sair do estábulo. Joaquim, preciso de tempo para decidir se quero ter uma família agora. Passei a vida toda aprendendo a viver sozinha. Não sei se conseguiria aprender a ser filha agora. Pode ter todo o tempo que precisar, Helena. Estarei aqui esperando. Naquela tarde, Helena decidiu conversar com Gabriel. O encontrou na pracinha da cidade, sentado em um banco, parecendo perdido em pensamentos. Gabriel. Ele ergueu os olhos e viu Helena se aproximando. Helena, como você está? Confusa, magoada, mas vou sobrevivendo. E você? Gabriel fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado no banco. Também confuso. Estou tentando entender como nossa família chegou a esse ponto. Helena se sentou, mas manteve uma distância segura entre eles. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro, como era nossa mãe? A pergunta surpreendeu Gabriel. Ele percebeu que Helena havia crescido sem saber nada sobre Marta. Mãe era uma mulher muito carinhosa, Helena. Ela adorava cozinhar, cuidar da casa, cuidar de mim. Era muito dedicada à família. E por que ela não conseguiu cuidar de mim? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Queria ser honesto, mas sem magoar mais Helena. Mãe passou por um momento muito difícil quando você nasceu, Helena. O parto foi complicado, ela quase perdeu a vida. Isso a deixou muito abalada psicologicamente. Mas ela se recuperou depois? Fisicamente, sim, mas emocionalmente ela nunca foi a mesma. Sempre carregou uma tristeza, como se algo estivesse faltando em sua vida. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Essa tristeza era por minha causa? Helena, não pense assim. Mãe ficou triste porque não conseguiu cuidar de você, não porque você existia. Qual é a diferença? A diferença é que ela te amava, mas não conseguia expressar esse amor de forma saudável. Helena limpou as lágrimas com as costas das mãos. Gabriel, posso te perguntar outra coisa? Pode. Você sente raiva de mim? Por ter existido? Por ter causado tanto sofrimento para nossa família? Gabriel se virou completamente para olhar Helena de frente. Helena, eu nunca poderia sentir raiva de você. Você não escolheu nascer, não escolheu as circunstâncias difíceis do seu nascimento. Se sinto raiva de alguém, é de nós adultos que não soubemos lidar melhor com a situação. Você realmente quer ter uma irmã agora? Helena, eu sempre me senti solitário sendo filho único. Sempre imaginei como seria ter um irmão ou irmã. Descobrir que tenho você é como ganhar um presente que nem sabia que estava esperando. Helena se surpreendeu com a honestidade e carinho na voz de Gabriel. Mas eu não sei como ser irmã, Gabriel. Cresci sozinha, não sei como funciona uma família. Nem eu sei como ser irmão mais velho. Podemos aprender juntos. Pela primeira vez em dias, Helena esboçou um pequeno sorriso. Gabriel, você acha que nossa mãe ficaria feliz se soubesse que finalmente nos encontramos? Tenho certeza que sim, Helena. Mãe sempre carregou a culpa de não ter conseguido cuidar de você. Saber que você cresceu bem, que se tornou uma mulher boa e trabalhadora, que finalmente voltou para casa, acho que daria muito alívio para ela.
Helena ficou em silêncio por alguns minutos olhando as crianças brincarem na pracinha. Gabriel, posso te contar uma coisa? Claro. Eu sempre senti que não pertencia a lugar nenhum, mas desde que voltei para Ribeirão das Pedras, sentia como se fosse meu lugar no mundo. Agora entendo por quê. Era seu instinto te trazendo de volta para casa. Mas, Gabriel, ainda não sei se consigo perdoar a todos vocês. A dor é muito grande. Helena, ninguém está pedindo para você perdoar imediatamente, mas talvez possamos tentar construir algo novo a partir de agora. Helena olhou para Gabriel e viu sinceridade em seus olhos. Pela primeira vez começou a considerar que talvez pudesse ter uma família. Gabriel, se eu decidir tentar, se eu quiser conhecer melhor vocês, como seria? Seria como você quisesse que fosse, Helena. No seu tempo, do seu jeito. E Dona Sebastiana? Ela sempre será minha mãe, Gabriel. Não importa o que descubra sobre vocês. Ela foi quem me criou e amou. E nós respeitamos isso completamente. Sebastiana faz parte da nossa família também agora. Helena se levantou do banco sentindo-se um pouco mais esperançosa. Gabriel, preciso de mais alguns dias para pensar. Mas talvez possamos conversar novamente em breve. Estarei aqui sempre que você quiser conversar, irmãzinha. Helena sorriu pela primeira vez, desde que descobriu a verdade. Irmãzinha soava bem aos seus ouvidos. Nos dias que se seguiram, Helena passou muito tempo refletindo. Conversou longamente com Sebastiana, tentando entender melhor as decisões que foram tomadas no passado. Dona Sebastiana, a senhora se arrepende de ter me levado embora da fazenda? Helena, essa é uma pergunta difícil. Se eu não tivesse levado você, talvez sua mãe nunca tivesse se recuperado, e você talvez tivesse crescido em um ambiente de tristeza e culpa. Mas eu poderia ter crescido com minha família verdadeira. Poderia sim, minha filha, mas também poderia ter crescido rejeitada por uma mãe que não conseguia lidar com sua presença. Helena ponderou sobre isso. Sebastiana tinha um ponto válido. A senhora acha que fez a coisa certa? Helena, fiz o que achei melhor na época. Com as informações que tinha, com o amor que sentia por você, tomei a decisão que me pareceu mais acertada. E hoje? O que a senhora acha que devo fazer? Acho que você deve seguir seu coração, minha filha. Se sentir que quer conhecer melhor sua família biológica, tente. Mas se sentir que não consegue perdoar, também não se force. Helena abraçou Sebastiana carinhosamente. A senhora sempre será minha mãe, independentemente do que eu decidir sobre os outros. E você sempre será minha filha do coração, Helena. Uma semana após a revelação, Helena decidiu que queria tentar construir uma relação com Joaquim e Gabriel. Mas tinha condições. Procurou os dois na fazenda e encontrou-os conversando na varanda. Joaquim, Gabriel, posso conversar com vocês? Claro, Helena. Joaquim se levantou imediatamente. Senta aqui conosco. Gabriel ofereceu uma cadeira. Helena se sentou, mas manteve uma postura formal. Estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu e decidi que quero tentar construir uma relação com vocês. Joaquim e Gabriel trocaram um olhar de alívio. Mas tenho algumas condições, Helena continuou. Quais são? Gabriel perguntou. Primeiro, quero que entendam que isso vai ser um processo lento. Não vou acordar amanhã me sentindo parte da família. Preciso de tempo. Entendemos perfeitamente, Joaquim disse. Segundo, Dona Sebastiana sempre será minha mãe. Ela me criou, me amou, cuidou de mim. Não aceito que tratem ela como uma estranha que atrapalhou nossa família. Helena, Sebastiana é parte da nossa família agora, Gabriel assegurou. Sempre será bem-vinda aqui. Terceiro, quero que me contem tudo sobre nossa família, sobre minha mãe, sobre como eu era quando bebê, sobre os motivos reais de todas as decisões que tomaram. Prometemos total honestidade, Joaquim concordou. E por último, Helena respirou fundo antes de continuar. Quero que entendam que posso mudar de ideia. Se em algum momento sentir que não consigo lidar com isso, vou me afastar. E vocês têm que respeitar minha decisão. Respeitaremos, Helena, Gabriel disse. Mas esperamos que não chegue a esse ponto. Helena se levantou da cadeira.
Então podemos tentar, mas vamos com calma. Joaquim se aproximou de Helena, hesitante. Posso te dar um abraço, filha? Helena ficou tensa por um momento, mas depois abriu os braços. O abraço foi breve, mas significativo. Era o primeiro abraço entre pai e filha depois de 28 anos. Gabriel também se aproximou, e Helena o abraçou com mais facilidade. Talvez porque com ele não houvesse a confusão de sentimentos que havia com Joaquim. Bem, Helena disse, tentando controlar a emoção. Acho que podemos começar com vocês me contando sobre quando eu era bebê. Os três se sentaram novamente na varanda, e Joaquim começou a contar histórias sobre os primeiros meses de vida de Helena. Como ela era calma, como dormia bem, como Marta a amamentava mesmo com dificuldades emocionais. Você tinha cabelos ruivos desde pequena, igual ao que tem agora, Joaquim contou. E seus olhos eram enormes, muito expressivos. Eu me lembro de você, pequenina, Gabriel acrescentou. Lembro de segurar você no colo, de tentar te fazer parar de chorar. E o que eu fazia quando chorava? Sebastiana era a única que conseguia te acalmar, Joaquim lembrou. Você se sentia segura com ela desde o início. Helena ouviu as histórias com atenção, tentando imaginar como seria sua vida se tivesse ficado com eles desde pequena. E nossa mãe? Como ela era comigo? Joaquim hesitou antes de responder. Helena, sua mãe te amava, mas estava muito confusa. Ela te dava banho, te trocava, mas sempre com lágrimas nos olhos. Era como se cada gesto de cuidado lhe causasse dor. Por quê? Acho que ela se sentia culpada por não conseguir sentir a alegria que deveria sentir com sua chegada. E isso a fazia se sentir uma mãe inadequada. Gabriel continuou a história. Mãe começou a evitar ficar sozinha contigo. Sempre chamava Dona Sebastiana ou papai quando precisava cuidar de você. E vocês não pensaram em procurar ajuda profissional para ela? Helena era 1996, Joaquim explicou. Não se falava em depressão pós-parto como se fala hoje. Achávamos que era tristeza normal que passaria com o tempo. Helena começou a entender melhor o contexto da época e as limitações que sua família enfrentou. E quando decidiram que Dona Sebastiana ficaria comigo definitivamente? Nunca foi uma decisão formal, Gabriel respondeu. Foi acontecendo gradualmente. Sebastiana ficou com você uma semana, depois 2, depois 1 mês. E vocês se sentiram aliviados quando percebi que não voltaria? A pergunta era direta e dolorosa. Joaquim e Gabriel trocaram um olhar desconfortável. Helena, vou ser honesto contigo, Joaquim disse finalmente. Uma parte de mim se sentiu aliviada sim. A casa ficou mais tranquila, sua mãe começou a melhorar, e eu conseguia cuidar melhor do Gabriel. Mas também senti um vazio imenso, ele continuou. Toda noite eu ia até o seu antigo quarto e ficava imaginando como você estaria crescendo. E por que nunca tentaram me trazer de volta? Porque quando tentamos visitá-la algumas vezes nos primeiros meses, você chorava muito quando tínhamos que partir. Gabriel explicou. Sebastiana disse que estava sendo difícil para você também, que você ficava confusa. Helena absorveu todas essas informações. Estava começando a entender que a situação havia sido complicada para todos os envolvidos, não apenas para ela. Posso ver o quarto onde eu dormia quando bebê? Joaquim hesitou. Helena, transformamos aquele quarto em escritório há muitos anos. Não tem problema, só queria ver o espaço. Joaquim a levou até o quarto que havia sido dela. Era pequeno, com uma janela que dava para o jardim dos fundos da casa. Helena tentou imaginar seu berço ali, Sebastiana cuidando dela, sua mãe tentando amamentá-la mesmo com dificuldades. Era um quarto bonito para um bebê, ela comentou. Sua mãe havia decorado ele com muito carinho, Joaquim lembrou. Pintou as paredes de amarelo claro e escolheu cortinas delicadas. Helena se surpreendeu ao saber que Marta havia se empenhado em preparar seu quarto. Ela estava esperando minha chegada com alegria? Estava sim, filha. Durante a gravidez, ela estava radiante. O problema começou após o parto. Helena saiu do quarto com sentimentos contraditórios. Era reconfortante saber que havia sido desejada, mas doloroso entender que o problema começou com seu nascimento.
Nas semanas que se seguiram, Helena começou a visitar a fazenda regularmente, sempre acompanhada de Sebastiana inicialmente, para se sentir mais segura. Gradualmente, começou a se sentir mais à vontade com Joaquim e Gabriel. Gabriel se esforçava para ser um bom irmão mais velho. Ensinou Helena a andar a cavalo, mostrou os limites da propriedade, contou histórias de sua infância. Helena descobriu que tinha talento natural para lidar com animais, especialmente com os cavalos. Você tem jeito para isso, irmãzinha, Gabriel disse enquanto a observava escovando um dos cavalos. Deve ser genético. Nossa mãe também gostava de cavalos. Gostava, sim. Ela costumava dizer que se sentia livre quando estava montada. Helena sorriu. Era bom descobrir que havia herdado algo de Marta, além da aparência física. Joaquim, por sua vez, foi mais cauteloso na aproximação. Sabia que Helena ainda estava processando os sentimentos confusos que havia desenvolvido por ele. Tentava se comportar de forma paterna, mas sem ser invasivo. Helena, ele disse um dia enquanto ela ajudava a cuidar da horta. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você se sente em relação aos sentimentos que pensou ter por mim? Helena parou de capinar e olhou para Joaquim. É estranho, Joaquim. Agora que sei que é meu pai, percebo que confundi carinho paternal com outro tipo de sentimento. Acho que, no fundo, eu sempre senti falta de um pai, e quando o Senhor me tratou com carinho, interpretei isso erroneamente. E agora? Como se sente quando está perto de mim? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Agora sinto uma mistura de carinho e vergonha. Carinho por finalmente ter um pai, vergonha por ter confundido os sentimentos. Helena, você não tem que sentir vergonha. Nenhum de nós sabia a verdade. Eu sei, mas ainda é constrangedor. Joaquim se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena de forma paterna. Filha, podemos deixar isso no passado e focar em construir uma relação de pai e filha daqui para frente? Helena olhou nos olhos de Joaquim e viu apenas amor paternal. Pela primeira vez, conseguiu vê-lo realmente como pai. Acho que sim, pai. Foi a primeira vez que Helena o chamou de pai e Joaquim sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigado, filha. Obrigado por me dar uma segunda chance. 3 meses após a revelação da verdade, Helena havia se estabelecido em uma rotina de visitas à fazenda. Passava as tardes lá, almoçava com Joaquim e Gabriel nos fins de semana, e aos poucos ia construindo um senso de pertencimento àquela família. Sebastiana dividiu seu tempo entre a casa de Helena e a fazenda, sendo recebida carinhosamente por todos. Joaquim fez questão de prepará-la um quarto na casa grande para que pudesse ficar sempre que quisesse. Sebastiana, você sempre foi parte desta família, ele disse, agora mais do que nunca. Obrigada, Joaquim. Estar de volta me traz muito conforto. Uma tarde, enquanto Helena ajudava Joaquim a consertar uma cerca, ela fez uma pergunta que estava intrigada há semanas. Pai, posso saber como era o relacionamento entre o senhor e Gabriel antes de eu aparecer? Joaquim parou o que estava fazendo e se apoiou na cerca. Por que quer saber isso, filha? Porque tenho medo de estar interferindo na relação de vocês. Helena, você não está interferindo em nada. Na verdade, Gabriel está mais feliz do que eu o vi em anos. Mesmo? Gabriel sempre foi um filho solitário, Helena. Quando era criança, vivia inventando amigos imaginários. Ter você como irmã realizou um sonho antigo dele. Helena se sentiu aliviada ao saber disso. E o senhor? Como se sente tendo 2 filhos agora? Joaquim sorriu. Sinto como se minha família estivesse completa pela primeira vez. Sinto como se Marta finalmente pudesse descansar em paz, sabendo que nossa filha voltou para casa. Helena se emocionou com as palavras do pai. Pai, posso te fazer uma promessa? Que promessa? Prometo que vou tentar ser uma boa filha daqui para frente. Sei que nunca vou recuperar os anos perdidos, mas posso fazer o melhor com o tempo que temos agora. Joaquim abraçou Helena carinhosamente. Você já é a melhor filha que um pai poderia desejar, Helena. Você é bondosa, trabalhadora, generosa. Marta ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Naquela noite, Helena teve um sonho diferente.
Sonhou com uma mulher de cabelos ruivos como os seus, que a abraçava e dizia que estava feliz por ela ter voltado para casa. Quando acordou, teve a certeza de que havia sonhado com Marta. Gabriel notou que Helena parecia mais tranquila naquele dia. Aconteceu alguma coisa? Você parece em paz hoje. Sonhei com nossa mãe ontem, Helena contou. Foi como se ela estivesse me dando sua bênção. Gabriel sorriu. Mãe sempre acreditou em sonhos. Dizia que era a forma de quem partiu se comunicar conosco. Você acha que ela estava realmente falando comigo? Helena, não sei se os sonhos são reais ou não, mas sei que você merece sentir a aprovação da nossa mãe. Ela te amava, mesmo não conseguindo demonstrar isso adequadamente. Helena se sentiu mais conectada com sua família do que nunca. Pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, sentia que realmente pertencia àquele lugar. Um dia, enquanto Helena organizava alguns objetos antigos no sótão da fazenda, encontrou uma caixa escondida atrás de outros móveis. Quando a abriu, descobriu que estava cheia de roupinhas de bebê, todas muito pequenas e delicadas. Gabriel, ela chamou. Venha aqui ver isso. Gabriel subiu ao sótão e se surpreendeu ao ver a caixa. De onde veio isso? Estava escondida aqui atrás. Acho que são roupas minhas de quando era bebê. Gabriel pegou uma das peças e examinou. São sim. Lembro da mãe costurando algumas dessas roupinhas. Helena segurou um vestidinho amarelo com bordados delicados. Nossa mãe fez isso para mim? Fez. Ela adorava costurar e bordar. Passou meses preparando seu enxoval. Helena começou a chorar, mas não era tristeza. Era a emoção de descobrir mais uma prova do amor que Marta havia sentido por ela. Gabriel, posso ficar com essas roupas? Claro, Helena. São suas por direito. Naquela tarde, Helena mostrou as roupinhas para Sebastiana e Joaquim. Todos se emocionaram ao ver as peças tão bem conservadas. Marta guardou tudo isso esperando você voltar. Sebastiana disse. Ela nunca perdeu a esperança de ter você de volta. Porque ela guardou no sótão e não deu para vocês levarem quando fui embora. Acho que guardar as roupas era uma forma de manter você perto, mesmo à distância, Joaquim explicou. Helena decidiu guardar as roupinhas como uma lembrança especial de sua mãe. Era a conexão física que faltava para se sentir realmente filha de Marta. 6 meses após a revelação, a vida em Ribeirão das Pedras havia se estabilizado na nova configuração familiar. Helena continuava morando em sua casa atrás da igreja, mas passava a maior parte do tempo livre na fazenda. A comunidade, que inicialmente havia criticado o relacionamento entre Helena e Joaquim, agora via com bons olhos a reunião familiar. Dona Conceição, da padaria, comentava com as outras senhoras. Até que, enfim, aquela menina encontrou sua família. Sempre soube que havia algo especial nela. Helena havia retomado seus trabalhos na igreja, mas agora com uma perspectiva diferente. Não se sentia mais como a órfã rejeitada que vivia da caridade alheia. Sentia-se como uma pessoa com identidade, com família, com história. O padre Antônio, que havia acompanhado toda a situação, conversou com Helena sobre suas novas descobertas. Como você se sente agora, filha? Padre, sinto como se finalmente soubesse quem sou. Durante toda a minha vida, senti como se fosse um pedaço de quebra-cabeças que não sabia onde se encaixava. E agora sabe? Agora sei que sempre pertenci aqui, nesta comunidade, nesta família. Só levou um tempo para todos descobrirem isso. O padre sorriu. Deus tem seus caminhos misteriosos, Helena. Talvez você precisasse crescer longe para poder voltar como a mulher forte e independente que se tornou. Helena refletiu sobre essas palavras. Talvez o padre estivesse certo. Se tivesse crescido na fazenda, em meio à depressão de Marta e à confusão familiar, talvez não tivesse se desenvolvido da mesma forma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. 1 ano após a reunião familiar, Helena tomou uma decisão importante. Queria mudar oficialmente seu nome para Helena Pereira, assumindo o sobrenome da família.
Pai Gabriel gostaria de conversar com vocês sobre algo importante. O que é, filha? Joaquim perguntou. Quero assumir oficialmente o sobrenome Pereira. Quero que todos saibam que sou parte desta família. Gabriel se levantou e abraçou a irmã. Helena, você não imagina como isso nos deixa felizes. Tem certeza, filha? Joaquim quis confirmar. Sei que Sebastiana sempre será sua mãe do coração. Não queremos que se sinta pressionada. Tenho certeza, pai. Isso não diminui meu amor por Dona Sebastiana, mas reconhece oficialmente que pertenço a esta família também. Sebastiana, que havia ouvido a conversa da cozinha, se aproximou do grupo. Helena, minha filha, você tem minha total aprovação. É importante que assuma sua identidade verdadeira. A senhora tem certeza, Dona Sebastiana? Tenho sim, querida. Sempre soube que um dia você descobriria suas origens. Estou feliz que isso tenha acontecido de forma amorosa. Gabriel se ofereceu para cuidar de toda a papelada necessária para a mudança de nome. Como advogado, sabia exatamente que procedimentos seguir. Durante o processo legal, Helena descobriu mais detalhes sobre sua certidão de nascimento original. Viu pela primeira vez o documento que a registrava como filha de Joaquim e Marta Pereira, irmã de Gabriel Pereira. É estranho ver meu nome ligado oficialmente ao de vocês, ela comentou. Mas é bom também. Helena, Gabriel disse, você quer saber uma coisa? Eu guardei sua certidão de nascimento original todos esses anos. Guardou? Por quê? Porque no fundo sempre tive esperança de que você voltaria um dia. Queria ter o documento para te mostrar que você sempre pertenceu à nossa família. Helena se emocionou profundamente. Gabriel havia mantido uma lembrança dela mesmo sem saber onde ela estava. Posso ver a certidão? Gabriel foi buscar o documento em seu quarto. Estava guardado em uma pasta especial, bem conservado. Helena leu cada palavra várias vezes, tentando assimilar que aquele papel comprovava legalmente sua existência como filha de Joaquim e Marta. Gabriel, obrigada por ter guardado isso. Sempre soube que um dia seria importante para você. Com todos os documentos em ordem, Helena Pereira estava oficialmente de volta à família. A comunidade celebrou a mudança, e muitas pessoas se desculparam por terem julgado a situação inicial de forma incorreta. Dona Eulália, do cartório, foi uma das que comentou sobre a mudança. Eu sempre achei que havia algo especial naquela menina. Agora tudo faz sentido. Helena sorriu ao ouvir os comentários. Não guardava rancor das pessoas que a haviam julgado. Entendia que a situação inicial realmente parecia estranha vista de fora. 2 anos após a reunião familiar, Helena tomou outra decisão importante. Queria ajudar outras crianças que estivessem em situação semelhante à que ela havia vivido. Pai Gabriel, tenho uma ideia que gostaria de discutir com vocês. Que ideia, irmãzinha? Gabriel perguntou. Quero criar um projeto aqui na fazenda para ajudar crianças órfãs ou em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde elas possam aprender ofícios rurais, ter educação complementar, sentir-se parte de uma comunidade. Joaquim se interessou imediatamente pela ideia. Filha, isso é maravilhoso. Como você imagina que funcionaria? Podemos usar parte das terras para ensinar agricultura, cuidado com animais, oficinas de artesanato. As crianças viriam durante o dia e teriam atividades educativas e recreativas. Gabriel pensou nos aspectos práticos do projeto. Helena, isso exigiria algumas adequações na propriedade, contratação de profissionais especializados, regularização junto aos órgãos competentes. Eu sei, mas acho que podemos conseguir apoio da comunidade e talvez até de programas governamentais. Sebastiana se juntou à conversa. Helena, que ideia linda! Você quer devolver para outras crianças o que gostaria de ter recebido. Exatamente, Dona Sebastiana. Quero que nenhuma criança se sinta rejeitada ou sem lugar no mundo como eu me senti. Joaquim ficou emocionado com a generosidade da filha. Helena, você tem todo o meu apoio para esse projeto. Podemos destinar uma parte significativa da fazenda para isso. Sério, pai? Sério. Na verdade, acho que sua mãe ficaria orgulhosa de saber que nossa propriedade está sendo usada para ajudar crianças. Gabriel também se empolgou com a ideia. Helena, posso cuidar de toda a parte legal e ajudar a buscar financiamento.
Tenho alguns contatos que podem ser úteis. Gabriel, isso seria incrível. Helena abraçou o irmão, emocionada com o apoio que estava recebendo. Os meses seguintes foram intensos de planejamento. Helena, com o apoio da família, começou a desenhar o projeto detalhadamente. Quiseram criar um espaço que fosse educativo, mas também acolhedor e familiar. A comunidade de Ribeirão das Pedras se mobilizou para apoiar a iniciativa. Dona Conceição se ofereceu para ensinar culinária básica às crianças. O padre Antônio ofereceu o espaço da igreja para atividades extras. Até mesmo Dona Mercês, que havia sido crítica no início, se prontificou a ajudar com atividades de leitura. Helena, Dona Conceição disse, você trouxe uma energia nova para a nossa cidade. Esse projeto vai beneficiar toda a comunidade. Helena se sentia realizada vendo como as pessoas estavam se unindo em torno da causa. 1 ano depois, o Projeto Esperança foi inaugurado oficialmente na Fazenda dos Pereira. Era um espaço lindo, com salas de aula improvisadas, área para cuidado de animais pequenos, horta comunitária e espaços de recreação. 15 crianças entre 8 e 15 anos foram selecionadas para participar da primeira turma. Todas eram de famílias em situação de vulnerabilidade ou órfãos que moravam com parentes distantes. No dia da inauguração, Helena fez um discurso emocionado. Crianças, este lugar foi criado especialmente para vocês. Aqui vocês vão aprender coisas novas, fazer amigos e, principalmente, vão se sentir amados e valorizados. Uma das crianças, uma menina ruiva de 10 anos chamada Beatriz, se aproximou de Helena após o discurso. Tia Helena, é verdade que a senhora também foi órfã quando criança? É verdade sim, Beatriz. E a senhora conseguiu encontrar sua família depois? Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina. Consegui, querida. E você sabia que às vezes a família que encontramos não é necessariamente a família de sangue? Às vezes é a família que escolhemos, a família do coração. Beatriz sorriu. A senhora vai ser nossa família do coração? Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vou sim, Beatriz. Todos nós aqui vamos ser sua família do coração. O projeto foi um sucesso desde o início. As crianças se desenvolviam rapidamente, tanto nas atividades práticas quanto no aspecto emocional. Helena percebia que estava conseguindo oferecer a elas o que havia faltado em sua própria infância, um senso de pertencimento e valor. Gabriel frequentemente visitava o projeto, ajudando com questões burocráticas e também participando das atividades educativas. Helena, você vê como essas crianças te olham? Ele comentou um dia. Você é um exemplo para elas. Gabriel, às vezes acho que elas estão me ajudando mais do que eu estou ajudando elas. Cuidar dessas crianças me fez perceber que minha infância difícil teve um propósito. Que propósito? Me preparar para entender a dor delas e saber como curá-la. Joaquim também se envolveu intensamente com o projeto. Ensinou às crianças tudo sobre agricultura e cuidado com animais. Elas o adoravam e o chamavam carinhosamente de Vô Joaquim. Pai, Helena disse um dia, obrigada por ter abraçado esse projeto com tanto carinho. Helena, filha, esse projeto me deu uma segunda chance de ser um bom pai. Não pude cuidar de você quando era criança, mas posso ajudar a cuidar dessas crianças agora. O senhor sempre foi um bom pai, pai. Só levou um tempo para descobrirmos isso. Sebastiana também participava ativamente, ensinando costura e bordado para as meninas e alguns meninos interessados. Dona Sebastiana, uma das crianças, perguntou, por que a senhora ensina essas coisas para nós? Porque todo mundo precisa saber criar coisas belas com as próprias mãos. Isso nos faz sentir capazes e especiais. Helena observava Sebastiana com as crianças e se lembrava de sua própria infância. Dona Sebastiana sempre havia sido uma educadora nata. 3 anos após a inauguração do projeto, Helena recebeu uma proposta inesperada. Uma organização nacional queria replicar o Projeto Esperança em outras cidades do país, com Helena como consultora. Helena, o representante da organização, explicou. Seu projeto é modelo de como trabalhar com crianças vulneráveis de forma eficaz e amorosa. Gostaríamos de levá-lo para outras comunidades. Helena ficou lisonjeada com a proposta,
mas hesitou em aceitar. Preciso conversar com minha família antes de tomar essa decisão, ela respondeu. Naquela noite, Helena discutiu a proposta com Joaquim, Gabriel e Sebastiana. O que vocês acham? Devo aceitar? Helena, Gabriel disse, essa é uma oportunidade incrível de ajudar ainda mais crianças. Mas significaria viajar muito, ficar longe de vocês e do nosso projeto aqui, ela ponderou. Joaquim refletiu antes de responder. Filha, você já provou que tem um dom especial para cuidar de crianças. Talvez seja a hora de compartilhar esse dom com o mundo. Mas e se eu aceitar e depois me arrepender? E se eu não conseguir estar longe da família que acabei de encontrar? Sebastiana sorriu carinhosamente. Helena, minha filha, você não vai perder sua família. Nós vamos estar aqui sempre que você voltar. E as crianças que você ajudar em outros lugares também se tornarão sua família. Helena pensou na sabedoria das palavras de Sebastiana. Vocês acham que devo aceitar? Acho que você deve seguir seu coração, Joaquim disse, e seu coração sempre foi generoso demais para se contentar em ajudar apenas as crianças daqui. Helena sorriu. Sua família a conhecia bem. Então vou aceitar, mas com uma condição. Quero que o projeto original daqui continue funcionando e quero voltar regularmente para acompanhar tudo. Claro, irmãzinha. Gabriel e eu cuidaremos de tudo na sua ausência, Gabriel garantiu. E eu continuarei morando aqui, cuidando das crianças como sempre fiz, Sebastiana acrescentou. Helena sentiu-se segura para aceitar o novo desafio, sabendo que sua família estaria sempre ali para apoiá-la. 5 anos depois de ter descoberto sua verdadeira origem, Helena havia se tornado uma referência nacional em trabalho com crianças vulneráveis. Havia ajudado a implementar projetos similares em 12 cidades diferentes, sempre retornando regularmente para Ribeirão das Pedras. Em uma de suas visitas de retorno, ela encontrou uma surpresa esperando. Gabriel havia conhecido uma professora da cidade vizinha e estava namorando seriamente. Helena, quero te apresentar alguém muito especial, Gabriel disse, visivelmente nervoso. É a professora famosa que papai não para de comentar? Helena brincou. Isso mesmo, seu nome é Carolina, e ela adora o projeto que você criou aqui. Helena conheceu Carolina e se encantou imediatamente com ela. Era uma mulher doce, inteligente, que demonstrava genuíno interesse pelo trabalho social. Helena, Carolina disse, Gabriel fala tanto de você que sinto como se já te conhecesse há anos. E ele fala tanto de você que já estava com ciúmes. Helena brincou. Achei que fosse perder meu irmão para outra mulher. Nunca, Gabriel riu. Vocês duas vão ter que dividir minha atenção. Durante a visita de Helena, Gabriel aproveitou para fazer um anúncio importante. Helena, pai, Dona Sebastiana, tenho algo para contar para vocês. Todos se reuniram na sala da fazenda, curiosos. Carolina e eu vamos nos casar. Helena gritou de alegria e correu para abraçar o irmão. Gabriel, que notícia maravilhosa. E tem mais, Gabriel continuou. Gostaríamos de fazer a cerimônia aqui na fazenda, com toda a família reunida. Joaquim se emocionou visivelmente. Filho, seria uma honra receber o casamento aqui. E Helena, Gabriel olhou para a irmã, gostaríamos que você fosse a madrinha. Helena começou a chorar de emoção. Sério? Eu posso ser sua madrinha? Claro! Você é minha irmã, minha melhor amiga, a pessoa que mais admiro no mundo. Sebastiana também se emocionou com a cena. Que família linda vocês se tornaram. Marta estaria tão orgulhosa. Os preparativos para o casamento de Gabriel e Carolina começaram imediatamente. Helena fez questão de estar presente em todos os detalhes, ajudando a organizar tudo. Carolina, Helena disse durante uma das reuniões de planejamento, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem certeza de que quer se casar com meu irmão? Helena brincou. Porque depois que se tornar oficialmente parte desta família, não vai conseguir mais se livrar de nós. Carolina riu. Helena, eu mal posso esperar para ser oficialmente parte desta família. Vocês são o que Gabriel tem de mais precioso. Helena se emocionou com a resposta sincera de Carolina. Bem-vinda à família, então, cunhada.
O casamento foi realizado em uma tarde ensolarada de dezembro, nos jardins da fazenda. Toda a comunidade de Ribeirão das Pedras foi convidada, além das crianças do projeto e várias pessoas que Helena havia conhecido em seu trabalho pelo país. Helena usou um vestido azul claro, a mesma cor que usava no dia em que descobriu quem realmente era. Durante a cerimônia, ela refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. 5 anos antes, ela era uma mulher sozinha, sem família, sem identidade clara. Agora era filha, irmã, conselheira de centenas de crianças e logo seria tia. Durante a festa, o padre Antônio fez um brinde especial. Quero brindar não apenas aos noivos, mas a esta família que nos ensinou que nunca é tarde para se reencontrar, para perdoar, para construir laços de amor verdadeiro. Helena ergueu sua taça, emocionada. E eu quero brindar às segundas chances, às famílias do coração, e ao poder transformador do amor. Joaquim se aproximou de Helena durante a festa. Filha, você está feliz? Estou, pai, mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. E eu, filha, minha vida só ficou completa quando você voltou para casa. Helena abraçou Joaquim carinhosamente. Obrigada por não ter desistido de mim, pai, por ter esperado todos esses anos. Nunca desistiria de você, Helena. Uma vez minha filha, sempre minha filha. 2 anos após o casamento de Gabriel, Carolina deu à luz uma menina. Eles a chamaram de Marta Helena Pereira, em homenagem às 2 mulheres mais importantes da família. Helena estava viajando a trabalho quando recebeu a ligação de Gabriel. Helena, ela nasceu, nossa filha nasceu. Como assim, nossa filha? Helena brincou mesmo com lágrimas de alegria nos olhos. Você vai ser a tia mais presente do mundo, então ela vai ser quase sua filha também. Helena cancelou todos os compromissos e voltou imediatamente para Ribeirão das Pedras. Quando segurou a sobrinha no colo pela primeira vez, sentiu uma emoção diferente de tudo que já havia experimentado. Oi, Martinha, ela sussurrou para o bebê. Eu sou sua tia Helena e prometo que você sempre saberá que é amada e que pertence a esta família. Joaquim observava a cena com emoção. Helena, você é uma tia natural. Pai, agora entendo como o senhor se sentiu quando Gabriel e eu nascemos. É amor puro, instantâneo. E o melhor de tudo, Gabriel disse, é que Martinha vai crescer cercada de amor, sabendo exatamente quem é e de onde veio. Helena sorriu. Era verdade. A nova geração da família cresceria sem os traumas e confusões que ela havia enfrentado. Nos meses que se seguiram, Helena diminuiu suas viagens para ficar mais próxima da sobrinha. Adorava cuidar de Martinha e via nela traços de toda a família. Gabriel, ela tem os olhos do papai, Helena comentou um dia. E o cabelo ruivo da nossa linhagem materna, Gabriel acrescentou. E o temperamento calmo da Carolina. Perfeita combinação, Carolina brincou, desde que não herde a teimosia dos Pereira. Ei! Helena e Gabriel protestaram em uníssono, fazendo todos rirem. Sebastiana, agora com mais de 75 anos, era a avó mais dedicada que se podia imaginar. Passava horas contando histórias para Martinha, cantando as mesmas cantigas que havia cantado para Helena quando criança. Dona Sebastiana, Helena disse um dia, a senhora está mimando demais essa menina. Helena, é direito de avó mimar os netos. Além disso, depois de tudo que passamos, merecemos aproveitar cada momento de felicidade familiar. Helena concordou. Eles realmente mereciam toda a felicidade que estavam vivendo. 10 anos após ter descoberto sua verdadeira origem, Helena havia se tornado uma das principais referências em trabalho social com crianças no país. Seu método, baseado em amor, acolhimento e desenvolvimento de talentos individuais, estava sendo aplicado em mais de 50 cidades. Mas o que mais a orgulhava não era o reconhecimento profissional. Era o fato de que sua família havia se tornado um exemplo de como o amor pode superar qualquer obstáculo. O projeto Esperança, original em Ribeirão das Pedras, havia atendido mais de 300 crianças ao longo dos anos. Muitas delas haviam se tornado adultos bem-sucedidos e algumas até voltavam para trabalhar como voluntárias no projeto.
Beatriz, a menina ruiva que havia perguntado sobre família no primeiro dia, agora era uma jovem de 20 anos cursando pedagogia. Ela voltara para ser monitora das crianças menores. Tia Helena, Beatriz disse em uma das reuniões da equipe, quero te agradecer por ter me dado algo que eu nem sabia que estava procurando. O que foi, querida? Um senso de propósito. Você me ensinou que nossas dificuldades podem se tornar nossa força para ajudar outros. Helena se emocionou profundamente. Ver Beatriz transformada em uma jovem confiante e dedicada era uma das maiores recompensas de seu trabalho. Naquela noite, Helena conversou com Joaquim sobre o crescimento do projeto. Pai, às vezes fico impressionada com o que conseguimos construir aqui. Filha, você plantou uma semente de amor que cresceu e se multiplicou. Sua mãe ficaria orgulhosa. Pai, posso te contar um segredo? Claro. Eu sonho regularmente com nossa mãe, e nos sonhos ela sempre está sorrindo, como se estivesse em paz. Joaquim sorriu. Tenho certeza de que ela está em paz, Helena. Ver nossa família reunida e feliz, ver o bem que você faz no mundo, isso deve trazer paz para qualquer mãe. Helena se aconchegou no sofá ao lado do pai, sentindo-se completamente em casa. Pai, obrigada por ter me dado uma segunda chance de ser sua filha. Helena, quem me deu uma segunda chance foi você. Você me permitiu ser o pai que sempre quis ser. Em uma tarde de primavera, 15 anos após a reunião familiar, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de uma jornalista que queria fazer uma matéria sobre sua história para uma revista nacional. Helena, sua história é inspiradora. Uma mulher que foi separada da família quando bebê, cresceu pensando que era órfã, quase se casou com o próprio pai sem saber e depois transformou toda essa dor em amor para ajudar centenas de crianças. Helena hesitou. Nunca havia gostado de exposição pessoal. Não sei se quero que minha história seja publicada. É muito pessoal. Helena, pense em quantas famílias podem ser ajudadas ao lerem sobre como vocês conseguiram se reencontrar e se perdoar. Pense em quantas crianças órfãs podem se sentir esperançosas ao saber sua história. Helena decidiu conversar com a família antes de tomar uma decisão. O que vocês acham? Devo contar nossa história publicamente? Helena, Gabriel disse, se nossa história pode ajudar outras pessoas, acho que devemos compartilhá-la. E você, pai? Como se sente em relação a expor nossa história? Joaquim refletiu cuidadosamente. Filha, se escondermos nossa história por vergonha, estaremos perdendo a oportunidade de mostrar que todas as famílias podem ser reconstruídas com amor e perdão. Sebastiana também concordou. Helena, sua história pode dar esperança para muitas mães que tiveram que tomar decisões difíceis como eu tomei. Helena decidiu aceitar a entrevista. A matéria foi publicada 6 meses depois, com o título A Filha que Voltou para Casa, uma história de reencontro e perdão. A repercussão foi imensa. Helena recebeu centenas de cartas de pessoas que haviam se inspirado em sua história. Algumas eram de filhos adotados procurando suas famílias biológicas, outras de pais que haviam perdido contato com filhos, outras ainda de pessoas que trabalhavam com crianças órfãs. Uma das cartas que mais tocou Helena foi de uma mulher chamada Rosa, do interior do Ceará. Helena, li sua história e chorei por horas. Há 20 anos tive que entregar minha filha para uma prima criar porque estava passando por depressão após a separação do meu marido. Nunca mais tive coragem de procurá-la, com medo de que ela me odiasse. Sua história me deu coragem para tentar um reencontro. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para reconstruir uma família. Helena ficou profundamente emocionada com a carta e decidiu responder pessoalmente a todas as pessoas que entraram em contato. Gabriel, ela disse, acho que precisamos fazer algo mais estruturado para ajudar essas famílias que querem se reencontrar. Que tipo de coisa? Que tal criarmos um projeto específico para mediar reencontros familiares? Gabriel se empolgou com a ideia. Helena, isso seria incrível. Podemos usar minha experiência jurídica e sua experiência em questões familiares e de acolhimento. E podemos contar com o apoio de psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma equipe multidisciplinar. Joaquim apoiou totalmente a nova iniciativa.
Filhas, vocês estão expandindo o conceito de família de uma forma linda. Como assim, pai? Vocês estão mostrando que família não é apenas quem nasce junto, mas também quem escolhe ficar junto, quem se perdoa, quem se reconecta depois de separações. Helena e Gabriel trabalharam durante 1 ano para estruturar o projeto Reencontro. Era uma extensão do projeto Esperança, focado especificamente em ajudar famílias separadas por circunstâncias difíceis. O primeiro caso que atenderam foi exatamente o de Rosa, a mulher do Ceará que havia escrito para Helena. Com a mediação da equipe, Rosa conseguiu se reencontrar com a filha após 20 anos de separação. Helena, Rosa disse durante uma ligação, não sei como agradecer. Minha filha me recebeu de braços abertos. Ela disse que sempre sonhou com esse momento. Rosa, isso mostra que o amor verdadeiro resiste ao tempo e à distância. Helena se sentia realizada, vendo que sua própria experiência dolorosa estava se transformando em esperança para outras famílias. 20 anos após ter descoberto sua verdadeira origem, Helena olhava ao redor e se maravilhava com a vida que havia construído. Estava sentada na varanda da fazenda, observando Martinha, agora com 18 anos, brincar com um grupo de crianças do projeto. Gabriel se aproximou e se sentou ao lado da irmã. No que está pensando, irmãzinha? Estava pensando em como a vida é estranha, Gabriel. Há 20 anos eu era uma mulher perdida, sem identidade, sem família. Hoje tenho mais família do que posso contar. Como assim? Além de vocês que são minha família biológica, tenho Dona Sebastiana, que é minha mãe do coração. Tenho centenas de crianças que considero filhos do coração. Tenho dezenas de famílias que ajudei a se reencontrar e que me consideram parte da família delas. Gabriel sorriu. Você construiu uma rede de amor impressionante, Helena. Nós construímos, Gabriel, porque sem vocês aceitarem me perdoar e me acolherem novamente, nada disso teria sido possível. Joaquim se juntou a eles na varanda. Aos 80 anos ainda era um homem forte e lúcido, profundamente envolvido em todos os projetos da família. Pai, Helena disse, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode, filha. O senhor se arrepende de alguma coisa em relação à minha criação? Joaquim pensou cuidadosamente antes de responder. Helena, me arrependo de não ter sido mais forte na época, de não ter conseguido ajudar melhor sua mãe, de não ter insistido mais para que você ficasse conosco. Mas, pai, se eu tivesse ficado, talvez nunca tivesse desenvolvido a empatia necessária para fazer o trabalho que faço hoje. É verdade, filha. Talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Pai, eu aprendi que às vezes o que parece uma tragédia no presente se revela uma bênção no futuro. Sebastiana se juntou ao grupo na varanda, trazendo café fresco para todos. Sobre o que estão conversando? Sobre como nossa família é estranha e maravilhosa. Helena respondeu. Dona Sebastiana, a senhora se arrepende de ter me levado embora da fazenda quando eu era bebê? Sebastiana se sentou em sua cadeira preferida antes de responder. Helena, minha filha, se eu não tivesse levado você, talvez Marta nunca tivesse se recuperado. E você talvez nunca tivesse se tornado a mulher forte e independente que é hoje. Então a senhora não se arrepende? Não me arrependo das decisões que tomei, Helena. Me arrependo apenas de ter mentido sobre sua origem por tanto tempo. Deveria ter contado a verdade quando você cresceu. Helena se levantou e abraçou Sebastiana carinhosamente. Dona Sebastiana, a senhora fez o que achou melhor na época. E no final, tudo deu certo. Carolina se juntou ao grupo, vindo da cozinha onde estava preparando o jantar. Sobre o que estão conversando tão seriamente? Sobre arrependimentos e segundas chances. Gabriel respondeu. E você, Carolina, se arrepende de ter se casado com esta família maluca? Carolina riu. Gabriel Pereira, casar com você foi a melhor decisão da minha vida. Ganhei não só um marido maravilhoso, mas uma família que me ensinou que o amor verdadeiro não tem limites. Martinha se aproximou do grupo, suada da brincadeira com as outras crianças. Sobre o que vocês estão falando? Sobre família, querida, Helena respondeu. Tia Helena, posso fazer uma pergunta? Claro, Martinha. É verdade que você quase se casou com o vovô Joaquim
sem saber que ele era seu pai? Todos riram da pergunta direta da adolescente. É verdade sim, Martinha, mas foi um mal-entendido que acabou bem. E você não ficou com nojo? Ficou, Gabriel brincou. Sua tia ficou verde de nojo quando descobriu. Gabriel, Helena protestou rindo. Mas Martinha, Helena continuou, o importante é que no final descobrimos que éramos família e conseguimos construir uma relação linda de pai e filha. E agora vocês são felizes? Somos muito felizes, querida. Martinha sorriu e correu de volta para brincar com as outras crianças. Helena, Joaquim disse, você vê como nossa história se tornou natural até para as crianças? Isso mostra que o amor vence qualquer estranheza inicial. Helena concordou. Era reconfortante ver como as novas gerações aceitavam sua história sem julgamentos. Naquela noite, durante o jantar em família, Helena fez um anúncio importante. Pessoal, tenho algo para contar para vocês. Todos pararam de comer e prestaram atenção. Recebi uma proposta para escrever um livro sobre nossa história e sobre o trabalho que desenvolvemos com crianças e reencontros familiares. Helena, que maravilha! Carolina exclamou. Você vai aceitar? Gabriel perguntou. Só se vocês concordarem. Porque não seria apenas minha história, seria a história de toda a nossa família. Joaquim refletiu por um momento. Filha, nossa história pode inspirar muitas pessoas. Acho que devemos compartilhá-la. E você, dona Sebastiana, como se sente em relação a expor nossa história em um livro? Helena, se nossa história pode ajudar outras famílias a se reencontrarem, acho que devemos contá-la. Então está decidido. Vou escrever o livro. Gabriel se ofereceu para ajudar com os aspectos legais da publicação, e Carolina se ofereceu para ajudar com a revisão, já que era professora de português. Helena começou a escrever o livro naquele mesmo mês. Era um processo emocionalmente intenso, reviver todos os momentos dolorosos e todos os momentos de alegria que haviam vivido como família. Gabriel, ela disse um dia, escrever sobre nossa história está sendo mais difícil do que imaginei. Por quê? Porque estou revivendo toda a dor que senti quando descobri a verdade, mas também toda a alegria que senti quando conseguimos nos perdoar. E isso é ruim? Não é ruim, mas é intenso. Às vezes termino um capítulo chorando. Gabriel abraçou a irmã carinhosamente. Helena, talvez seja exatamente essa intensidade emocional que vai fazer o livro tocar as pessoas. Helena levou 2 anos para terminar o livro. Quando finalmente entregou o manuscrito para a editora, sentiu como se tivesse fechado um ciclo importante em sua vida. Como vai se chamar o livro? Martinha perguntou. A filha que voltou para casa, uma história de reencontro, perdão e reconstrução familiar. Helena respondeu. Nome longo, Martinha comentou. História longa, Helena riu. O livro foi publicado 1 ano depois e se tornou um best-seller nacional. Helena recebeu milhares de cartas de leitores que haviam se inspirado em sua história. Uma das cartas que mais a emocionou foi de uma jovem chamada Amanda. Helena, li seu livro e me identifiquei muito com sua história. Sou filha adotiva e sempre me senti como se não pertencesse à minha família. Seu livro me ensinou que pertencer a uma família não tem a ver com sangue, mas com amor e aceitação. Obrigada por me ajudar a entender que eu pertenço sim à minha família adotiva, que me ama incondicionalmente. Helena respondeu pessoalmente à carta de Amanda, como fazia com todas as cartas que recebia. Amanda, você entendeu exatamente a mensagem que queria transmitir. Família é quem nos ama, quem nos aceita, quem fica ao nosso lado nos momentos difíceis. O sangue é apenas um dos muitos caminhos para formar uma família. 25 anos após ter descoberto sua verdadeira origem, Helena estava comemorando seus 53 anos em uma grande festa na fazenda. Estavam presentes não apenas sua família biológica, mas centenas de pessoas que faziam parte de sua família estendida. Ex-crianças do projeto que agora eram adultos, famílias que ela havia ajudado a se reencontrar, colegas de trabalho, amigos da comunidade. Durante a festa,
Beatriz, agora uma pedagoga de 25 anos e coordenadora de um dos projetos inspirados no Projeto Esperança, fez um discurso emocionado. Tia Helena, quando te conheci há 15 anos, eu era uma menina perdida, sem perspectivas, achando que não valia nada. Você me ensinou que todas as crianças têm valor, que todas merecem amor e oportunidades. Helena estava com os olhos cheios de lágrimas ouvindo as palavras de Beatriz. Hoje sou formada. Tenho meu próprio projeto social e estou aqui para dizer que tudo isso só foi possível porque você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. A plateia aplaudiu emocionada. Helena se levantou para abraçar Beatriz. Beatriz, querida, você sempre teve potencial. Eu apenas ofereci oportunidades. Tia Helena, você ofereceu muito mais do que oportunidades. Você ofereceu amor incondicional. Joaquim, agora com 85 anos, também fez um discurso na festa. Amigos, há 25 anos minha filha Helena voltou para casa. Não foi um retorno fácil. Todos nós tivemos que aprender a perdoar, a aceitar, a reconstruir. O silêncio tomou conta da festa, enquanto todos ouviam atentamente. Mas Helena não apenas voltou para casa, ela transformou nossa casa em um lar para centenas de crianças, transformou nossa pequena fazenda em um centro de esperança, e transformou nossa família em um exemplo de que o amor sempre encontra um jeito. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Ouvir essas palavras do pai, depois de tudo que haviam passado, era uma das maiores emoções de sua vida. Pai, ela disse ao microfone, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar. Gabriel também quis falar. Helena, você não é apenas minha irmã. Você é meu exemplo de força, de generosidade, de capacidade de transformar dor em amor. Gabriel, você foi o primeiro a me aceitar como irmã. Isso significou mais do que você pode imaginar. Sebastiana, agora com 80 anos, mas ainda lúcida e ativa, foi a última a falar. Helena, minha filha, criar você foi o maior presente que a vida me deu. Mas ver você se tornar essa mulher incrível que ajuda tantas pessoas é meu maior orgulho. Dona Sebastiana, a senhora sempre será minha primeira mãe, meu primeiro amor, minha primeira família. A festa se estendeu pela noite, com muita música, dança e histórias emocionantes sendo compartilhadas. Helena olhava ao redor e mal conseguia acreditar na quantidade de amor que havia em sua vida. Martinha, agora com 23 anos e recém-formada em psicologia, se aproximou da tia. Tia Helena, posso te contar um segredo? Claro, querida. Quando eu era pequena, sempre achei nossa família estranha. Uma tia que quase se casou com meu avô, uma bisavó que na verdade era governanta. Helena riu. E agora? Ainda acha nossa família estranha? Acho sim. Mas agora entendo que as famílias mais estranhas são muitas vezes as mais especiais. Por quê? Porque famílias normais se formam por acaso. Famílias como a nossa se formam por escolha, por perdão, por amor consciente. Helena abraçou a sobrinha impressionada com sua maturidade. Martinha, você cresceu e se tornou muito sábia. Cresci observando vocês, tia. Aprendi que família não é sobre perfeição, mas sobre aceitação. Naquela madrugada, depois que todos os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda da fazenda, como faziam sempre depois de eventos importantes. Helena, Joaquim disse, você está feliz com a festa? Pai, estou emocionada. Ver todas essas pessoas que considero família reunidas em um lugar só foi incrível. E você, filha, está feliz com a vida que construiu? Helena olhou ao redor. Joaquim, seu pai, que aprendeu a amá-la depois de tantos anos. Gabriel, seu irmão, que a acolheu sem hesitação. Sebastiana, sua mãe do coração, que nunca deixou de acreditar nela. Carolina, sua cunhada, que a tratava como irmã verdadeira. Martinha, sua sobrinha, que a via como segunda mãe. Pai, há 25 anos eu era uma mulher sem passado, sem identidade, sem família. Hoje tenho um passado que entendo e aceito,
uma identidade forte e definida, e mais família do que posso contar. Então você está feliz? Mais do que feliz, pai. Estou completa. Gabriel se levantou da cadeira. Helena, quero fazer um brinde. Todos ergueram suas xícaras de café, brindo à família mais estranha e mais maravilhosa do mundo, brindo aos reencontros, aos perdões, às segundas chances. E eu brindo ao amor que não se conforma com separações, Helena acrescentou. Eu brindo às famílias do coração, Sebastiana disse. E eu brindo às próximas gerações, que vão crescer sabendo que família é sobre amor, não sobre perfeição, Carolina finalizou. Martinha ergueu sua xícara também. E eu brindo por ter nascido na família mais louca e mais amorosa que existe. Todos riram e beberam seus cafés sob as estrelas. Helena olhou para o céu e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão, por todos os caminhos tortuosos que a haviam levado de volta para casa, por todas as pessoas que a ajudaram a descobrir quem realmente era, por todos os momentos dolorosos que se transformaram em sabedoria para ajudar outros. Em que está pensando, irmãzinha? Gabriel perguntou. Estava pensando que nossa história podia ter terminado de forma trágica. Eu podia ter me casado com nosso pai sem saber a verdade. Nossa família podia ter se destruído com essa descoberta. Mas não foi isso que aconteceu, Joaquim disse. Não. Aconteceu o oposto. Nossa família se fortaleceu, se expandiu, se tornou um exemplo de que o amor sempre encontra um jeito de vencer. Sebastiana sorriu. Helena, você sabe por que nossa história terminou bem? Por quê, dona Sebastiana? Porque todos nós escolhemos o amor ao invés do orgulho, o perdão ao invés da raiva, a união ao invés da separação. Helena concordou. Era verdade. Em cada momento crucial, todos haviam escolhido o caminho do amor. E vocês sabem qual vai ser nosso próximo capítulo? Helena perguntou. Qual? Martinha quis saber. Vamos continuar fazendo o que sempre fizemos, acolhendo quem precisa, reunindo famílias separadas, provando que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. Gabriel sorriu. E daqui a 20 anos, quando estivermos todos mais velhos, vamos estar aqui na mesma varanda, contando essa história para nossos bisnetos. E eles vão achar que estamos inventando, Carolina brincou. Então teremos que mostrar o livro como prova, Helena riu. Joaquim se levantou da cadeira, indicando que era hora de todos descansarem. Filhos, vamos dormir. Amanhã é um novo dia e temos muito trabalho pela frente. Que tipo de trabalho, pai? Helena perguntou. O trabalho de continuar construindo essa família maluca e maravilhosa que criamos juntos. Todos se levantaram e se abraçaram antes de se dirigirem para suas respectivas casas. Helena foi a última a sair da varanda, permanecendo alguns minutos sozinha sob as estrelas. Olhou para a fazenda onde havia nascido, para a casa onde havia crescido os primeiros meses de vida, para o local onde quase se casou com o próprio pai, para o espaço onde havia construído seus projetos sociais. Obrigada, ela sussurrou para o universo. Obrigada por me trazerem de volta para casa. Obrigada por me ensinarem que família é sobre amor, não sobre perfeição. Obrigada por me permitirem transformar minha dor em propósito. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor da varanda, como se fosse uma resposta carinhosa às suas palavras de gratidão. Helena sorriu e entrou em casa. Amanhã seria um novo dia, com novas oportunidades de amar, de acolher, de reunir famílias. Era para isso que ela havia nascido, era esse o seu lugar no mundo. Na pequena fazenda de Ribeirão das Pedras, uma família extraordinária havia provado que nunca é tarde para se reencontrar, nunca é tarde para perdoar e nunca é tarde para começar de novo. E assim, a filha que havia sido esquecida se tornou o coração que mantinha toda a família unida. A mulher que quase se casou com o próprio pai se tornou a ponte que uniu várias gerações em laços indissolúveis de amor. Helena Pereira havia encontrado muito mais do que uma família. Havia encontrado seu propósito, sua identidade, seu lugar no mundo. E, principalmente, havia provado que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para casa. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história emocionante e de onde nos está acompanhando.
Se você se emocionou com o reencontro da família de Helena, deixe sua opinião sincera nos comentários. Você acredita que Helena tomou a decisão certa ao perdoar sua família? Adoraríamos ler seus pensamentos sobre essa linda história de recomeço e perdão. Muito obrigado por sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.